Quarta-feira, oitava do Natal. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, a oitava do Natal, como todas as oitavas, inclusive a da Páscoa, constituem esta técnica, essa sabedoria da Igreja, sabendo que como a ceia de Natal mesmo com toda a família presente, não pode ser consumida numa única noite, porque naquela noite, ansiosos por termos satisfação, e a fartura para nós é um sinal de satisfação, produzimos muito mais comida do que os comensais poderiam consumir. Por isso a famosa ceia de Natal dura um pouco dentro da oitava, à espera de uma nova ceia, a do Ano Novo. Pois bem, a alegria natalícia não se encerra numa única noite, ou num único dia, na noite de 24, já para 25, e no próprio dia 25, que esse ano foi sábado. Não. Esta alegria, como uma nota muito importante para o desenvolvimento de uma sinfonia, de uma melodia, se sustém num prolongamento que nós chamamos na música a oitava. Esse ciclo de prolongamento é aplicado à liturgia. O dia do Natal, durante toda esta semana, prolonga-se até a sua oitava, com a solenidade da Mãe de Deus, dia 1º de janeiro já do ano civil de 2022. Essa semana já tivemos interessantes experiências. No domingo, submerso na solenidade natalícia da Sagrada Família, lá estava Santo Estevão, protomártir. Ontem celebramos os mártires inocentes de Belém. Hoje continuamos a mergulhar nos mistérios do Natal. São tantos os mistérios natalícios que são proclamados diretamente nos evangelhos de São Mateus e São Lucas, ambos dois primeiros capítulos. Vamos ao segundo capítulo hoje do Evangelho de São Lucas, evangelho deste ano, sobre os versículos 22 a 35. Ao chegarem os dias da purificação segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem sacrifícios, um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Veja um texto feliz e ao mesmo tempo dramático por aquilo que acabamos de ouvir. Como no dia da Sagrada Família, os pais exercem o seu dever educacional na formação religiosa, evidentemente humana,
do menino Jesus. Ele, como bom judeu, e os pais também cumprem a lei. Jesus tem em casa do mais tenro, na mais tenra idade, o hábito humano de obedecer a Deus. Vejam que espetáculo. Já a primeira, eu poderia parar aqui. Poderia dizer, sem dúvida nenhuma, que a Sagrada Família implanta um ambiente humano exatamente o contrário daquela, permite uma expressão tão forte, maldita família de Adão e Eva. Maldita porque, de fato, trouxeram para si maldições. Jesus cresce dizendo sim a Deus. Vive e é nutrido pelo sim de ambos, sims desproporcionais, é claro, o sim da Virgem está inscrito no mais alto desígnio da redenção, mas o de José também é de grande importância, porque o sim de José implica que, não sendo pai humano, mas pai adotivo, ele vai assumir em todas as suas dimensões a criação deste menino, deste varão, como pai, um varão justo. Essa é a primeira parte. Esse é o ordinário, que é repetido depois, antes do encontro com Simeão, se diz que os pais de Jesus cumpriram as prescrições da lei. Ser filho de Deus na terra, por isso a encarnação, é exatamente a reintrodução da verdadeira relação entre as criaturas e o Criador. A obediência. Porque as leis de Deus não são supérfluas e muito menos a escolha humana. Muito bem, chegamos ao segundo personagem deste dia, Simeão. E aqui chama muito a atenção como São Lucas tem uma pneumatologia nas origens. Vejam, primeiramente, a Virgem concebe por força, dinamis, do Espírito Santo, que é comparado metaforicamente à sombra de Deus. Muito bem. Depois esse Espírito Santo enche Isabel para que ela proclame as maravilhas de Deus na mãe do seu Senhor. Agora é a vez de Simeão. Simeão tinha o Espírito Santo nele. Eu digo isso porque o pentecostalismo protestante, e sobretudo, infelizmente, parte do pentecostalismo ou neopentecostalismo católico, acham que tudo começou em Pentecostes. Não havia Espírito Santo. Tudo em Pentecostes. E isso, a grosso modo, é um erro, porque tudo começa com o Espírito Santo. A encarnação é obra do Espírito. Essa mesma dinâmica vai executar-se, por isso foi feita e realizada na liturgia, por força do Espírito Santo. As oferendas, o pão e o vinho, tornam-se corpo e sangue de Cristo. Simeão é testemunha da redenção. Enquanto os pastores são testemunhas caladas, Simeão fala. É a voz de Israel e da sua santidade a falar. Meus olhos viram a vossa salvação. Isto é o cristianismo. Nos dias de Natal, nossos olhos viram a vossa salvação. Salvação preparada não só, vejam, não só para a glória de Israel, e o é, ou deveria ser, mas para o alcance de todos os povos. Vejam, Simão é um teólogo moderno, ele está antenado com esta verdade da revelação, revelação propriamente dita, ela é universal, assim como aquela natural é universal. Só que a revelação natural sofre o equívoco do seu intérprete, que somos nós. Enquanto a revelação natural, não. A revelação propriamente dita, não sofre essa interferência, porque só é receptível com a interpelação e a intervenção do Espírito Santo. E o texto termina com um tom dramático que desaparece ou submerge durante o tempo do Natal. De novo, uma palavra sobre as relações entre o Natal e a Páscoa. Quando à mãe é dito, uma espada transpassará a tua alma. Bem, nós sabemos disso
porque no dia 15 de setembro celebraremos a Mãe das Dores com as suas 7 barrocas espadas no coração. Sim, o Natal verdadeiro não é uma festinha organizada por nós, por mais deliciosa, simpática e fraterna que seja. O Natal é a festa que anuncia aos olhos de Simeão a salvação para todas as nações. É isso que vemos. Mas não vemos tudo no Natal. Veremos tudo na Páscoa do Senhor.